Não vou crismar morcegos. Esta era uma expressão dita por um bispo durante a homilia no dia da crisma para os jovens crismandos, aqueles que estavam ali para receber a crisma ou a confirmação. Ele dizia isso porque ele sabia que um tempo depois da crisma, ou logo após a crisma, a maioria dos adolescentes fugiam da igreja, isto é, nunca mais voltavam para a igreja. Ele contava uma historinha, provavelmente inventada por ele para exemplificar. Ele contava que um fazendeiro havia chamado o padre para crismar os morcegos da propriedade dele. E depois da crisma, os morcegos fugiram da propriedade. Ele contava essa história em tom de brincadeira, querendo dizer que não era para os jovens serem como os morcegos, receber a crisma e nunca mais aparecer na igreja. Você está pensando que isso era coisa do passado? Não, isso vem acontecendo até o presente momento. A maioria dos adolescentes que são crismados nunca mais ou nunca mais voltam à igreja ou voltam esporadicamente. Você quiser perceber isso, vá a uma igreja no final da semana, nas celebrações, que você vai ver quantos jovens e adolescentes estão lá. Uma minoria. E de quem é a culpa? É da família ou da catequese? Na minha opinião, a culpa é de ambos. De ambas. É da família e da catequese. Onde é que a catequese tem culpa? Em parte, essa culpa é de todos que não querem se comprometer com a igreja. Todos que não querem assumir uma função na igreja. Então, os poucos que se dispõem a isso ficam sobrecarregados, às vezes com salas cheias, com crianças e adolescentes indisciplinados que estão ali sem vontade, estão ali mais para atrapalhar do que para colaborar. Se mais gente se dispusesse a esse trabalho, não sobrecarregaria tanto. Ser catequista hoje é uma missão linda, necessária, mas é muito desafiadora. Eu bato palmas aos nobres catequistas. A culpa também pode ser de algumas famílias que não participam da igreja, não participam da comunidade. Empurram seus filhos para a catequese, mas eles mesmos não vão à igreja, não participam da igreja. E aí falta o exemplo, o bom exemplo. Na verdade, são maus exemplos. E como nós sabemos, o exemplo vale mais. O exemplo fala mais alto. Além disso, algumas famílias falam mal da igreja, falam mal do padre,
falam mal do catequista na presença da criança. Ali ao redor da mesa, na hora da refeição, ficam metendo pau na igreja. Aí a criança cresce com aversão à igreja. A criança cresce rejeitando a igreja e com aversão aos padres e desrespeitando os catequistas. Então falar mal da igreja é um problema na frente da criança. Depois, mais tarde, quando o adolescente, o jovem, não quer ir para a igreja, é porque eles passaram a vida toda ouvindo os pais falarem mal da igreja. Então a gente não deve falar mal do padre, da gente, na presença da criança. É melhor a gente participar da comunidade, participar da igreja. Se tiver alguma coisa contra o padre, vai lá conversar com ele. Se tem alguma coisa contra o catequista, vai lá conversar com ele. E evitar a todo custo ficar falando mal na presença dos filhos. Esse é um caso sério. Então, é por isso que aquele bispo, ele falava, num determinado momento da homilia, podia esperar que ele vinha com a mesma história. Não vou crismar morcegos. Então era por isso que eu já relatei aqui. Ele dava esse exemplo para ver se os jovens se tocavam. Mas, pelo que eu tenho percebido, a coisa não mudou muito daquela época para cá. Parece que piorou. Tenho percebido isso porque a presença de jovens na igreja é muito baixa, é fraquíssima. Na minha opinião, na igreja era para ter muito mais jovens. Mas nas celebrações, que a gente mais vê são as mulheres. Pouca presença de homens e pouca presença de jovens e adolescentes. Eu já gravei um vídeo falando sobre isso. E aí fica a pergunta: será que nós homens vamos nos salvar apenas com a oração das mulheres? Será que os jovens e adolescentes não precisam de Deus? É que outro fator, além desses já citados, é que quando eles começam a namorar, começam a experimentar as coisas do mundo, eles experimentam coisas que não se ajustam com as coisas da igreja. E aí eles preferem abandonar a igreja. Eles começam, muitos, não em todos, não podemos generalizar, começam a praticar coisas que a igreja não concorda, que Deus não concorda, que a Bíblia condena. E aí, já viu, A carne fala mais forte, a carne fala mais alto. E os jovens abandonam a igreja. Então é preciso que as famílias fiquem atentas, deem o bom exemplo e levem seus filhos para a igreja. Espero que eu tenha ajudado. Comente aí se você gostou, comente se você concorda ou se você não concorda. Se for do seu interesse, dê um like, se inscreva no canal e eu fico muito agradecido.
Esse foi mais um vídeo no canal Celso Só Pensando.